enos, dia, se, ar, de, no, outros, e, no, tro, e, assim, sucesso, vamos, ter, ser, a peso, da casa, se conta, a menina foi ficados, se precisada e de cientos e gatos. Meu Deusinho do céu, bebi tanto que já tô vendo coisa na minha frente. Bem que a minha mãe dizia que o homem não bebe tanto. Juro que eu estou vendo, vendo um monstrinho à minha frente. Sebastiãozinho, eu estou vendo um fantasma. Certo dia apareceu na porta da casa grande da fazenda uma menina suja e faminta. Neste dia deram-lhe de comer e de beber. E no dia seguinte também, e no outro é assim, sucessivamente. Era um fantasminha muito medroso. Mamãe! O que é, Bruno? Mamãe, gente existe? Claro, Bruno. Claro que a gente existe. Mamãe, tenho tanto medo de gente. Bobagem, Bruno. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. E o que é, Bruno? Vi gente, mamãe. Só pode ser beleza. Bom, acho que eu não falei antes, mas acho que vocês perceberam que a peça era Pluft o Fantasminha, né, da Maria Clara Machado. E que está lá na biblioteca de todas as escolas. No acervo, né? No acervo. E acho que deu para vocês perceberem também diferentes atividades que foram realizadas para a constituição da proficiência, né? O antes e depois do Vitor e do Maurício, acho que mostra para vocês, em especial do Maurício, né, aquela mudança da voz. Na primeira vez, a gente estava comentando aqui, é bastante claro que ele não está compreendendo o que ele está lendo, né? Ele está decodificando sem recuperação do sentido. Na segunda vez, ele faz o papel do bêbado da peça, né? Dá para a gente perceber direitinho, mesmo que a gente não conhecesse a peça, dava para perceber direitinho que ele está entendendo completamente o que ele está lendo, e mais do que isso, ele compreendeu quem é o personagem e como ele poderia ler. Essa é uma possibilidade, a que ele escolheu, e ele escolheu em função daquilo que o texto permite. E do que ele entendeu. E a gente gostaria de ler para vocês uns trechos do relatório da professora, para vocês verem, né, qual o impacto que teve nela, sem contar o impacto nos alunos, etc. O relatório tem 3 anos, hein? 2012, né? Então vamos lá. Formando os grupos para a realização da leitura dramática, houve clareza no descontentamento do grupo em relação aos alunos que ajudariam os que têm mais dificuldade na fluência leitora. Após um trabalho de convencimento, compreenderam que auxiliar os companheiros também era um papel importante e que o bom desempenho dos colegas dependeria da atuação de seu ajudante. Também nunca tinha me ocorrido pensar que a fluência leitora está intimamente ligada à compreensão do texto. Hoje enxergo o que é óbvio. Crianças que leem decodificando não atribuem sentido e, consequentemente, não adquirem a proficiência leitora.
quase não pude acreditar quando assisti embevecida à apresentação daqueles alunos que liam decodificando, fazendo uma leitura mais fluente, com certa expressividade e principalmente sentindo-se importantes e capazes frente a uma plateia, fato que antes nem dentro da sala de aula acontecia devido ao histórico do fracasso escolar. Bom, a ideia era a gente trazer para vocês essas referências, né, dentro desse espaço, que é um espaço restrito em termos de tempo e em termos de ouvir mais, né, vocês, vamos ouvir agora, mas de ouvir mais vocês, assim, fazer uma interação direta, mas a gente selecionou e consideramos que é um bom começo para a discussão, né? Eu acho que dá para vocês continuarem discutindo com os PCs da escola, com os PCNPs, né, que fazem formação hoje com as formadoras do programa. Mas são eles que estão aí, vão discutir com os professores, mas entre eles também. Assim, os professores, se estiverem assistindo, não estão nesse espaço, né, estão assistindo por streaming. Mas, de qualquer forma, a ideia é que se discuta. A gente ofereceu uma pequena referência para vocês, inclusive, terem, né, como a referência de vocês para organizar a formação lá nas suas escolas, junto com o pessoal de vocês. Para sintetizar, a gente tem algumas recomendações finais para vocês, tá bem? Que na verdade é síntese daquilo que a gente considerou mais importante recuperar de toda essa discussão, tá bom? Então vamos lá. A primeira é que vocês considerem, né, que vocês percebam, que vocês tenham clareza de que a fluência leitora precisa ser um objetivo permanente da formação do aluno, de modo que seja contemplado nas diversas atividades propostas, independente da modalidade organizadora ou didática destas atividades, né? É importante que os projetos de leitura, nos quais se tem que ler um texto em voz alta para uma audiência, sejam compreendidos como situações especialmente favoráveis para o desenvolvimento desse conteúdo, por todas as razões que a gente já conversou aqui com vocês, né? Outra coisa que é importante que se saiba, que se compreenda que não é a leitura em voz alta em si que desenvolve a fluência leitora. Ao contrário, esta é decorrente do estudo do texto e da compreensão deste. É preciso compreender que no processo de leitura é essa compreensão que possibilita ao aluno antecipar o enunciado e, dessa forma, tornar-se mais ágil na leitura. Ao mesmo tempo, o estudo do texto em voz alta oferece ao aluno um conhecimento cada vez maior do texto, da materialidade linguística, o que também lhe permite antecipar o enunciado, lendo blocos cada vez maiores de palavras. Temos, assim, um movimento de mão dupla, contribuindo para a constituição, ampliação e desenvolvimento da fluência leitora. Outra coisa que é importante que não se perca de vista, né, é que não se perca de vista que só se constrói a fluência leitora de sentido e oral no interior de atividades que busquem e possibilitem a compreensão do texto. Que não se perca de vista também que a leitura em voz alta, proposta em atividades em que ler em voz alta tenha como finalidade apresentar um texto a uma audiência efetiva, pode tornar-se uma boa situação para que o aluno desenvolva, pelo estudo reiterado do texto, a agilidade na leitura. Todos esses projetos que a gente mostrou, eles prevêem situações de leitura em voz alta, né? Por quê? Porque essa situação obriga, de certa forma, né, um grande estudo do texto reiterado, né? Um estudo do texto do ponto de vista do sentido e um estudo do texto do ponto de vista do enunciado, do texto em si, da materialidade, como a gente fala, né? Para que ele possa ser lido com fluência e com interpretação, né? Ou seja, com conhecimento do que se está falando, e de um modo que a audiência possa compreender, né? Então, todos os projetos aqui sugeridos têm a leitura em voz alta como uma das finalidades, né? Outra coisa que é preciso
levar em conta é que os projetos de leitura e as sequências didáticas cumprem a finalidade de criar contextos situacionais correspondentes às situações de leitura genuínas, esses que nós escolhemos, né? Por isso, inclusive, a gente usou como estratégia a apresentação de situações genuínas, existentes fora da escola, né, de cada uma dessas práticas sociais, seja da leitura dramática, do audiolivro, seja do sarau. Né? Então, por isso a gente fez questão de mostrar, inclusive para que a gente não tenha uma visão muito reducionista do que seria cada uma dessas práticas e ache que só tem uma possibilidade de organizar isso. E também, agora o movimento contrário, né, para que a gente não... Nossa, perdi qual era o movimento contrário. Assim, para que a gente não descaracterize essa prática. Né? Então, por um lado, para a gente não chapar, a gente costuma dizer, né? Ou seja, para a gente não achar que só pode fazer de um jeito, que sarau é isso e ponto. Sarau pode ser muitas coisas, mas tem algo que mantém essas todas coisas ainda caracterizadas como sarau. E quando a gente toma o sarau como uma prática a ser trabalhada na escola para atingir a fluência, a gente não pode descaracterizar o sarau, certo? Então, não e pode também descaracterizar... não pode ficar inventando, né? Porque senão vira um espetáculo circense, né? Que, na verdade, não serve mais aos seus objetivos, que é o de ajudar o desenvolvimento da fluência, a leitura dos alunos. Eu não estou dizendo com isso que fazer um espetáculo teatral não seja uma coisa interessante. Eu, mais do que todo mundo, acho que o trabalho com teatro devia ser obrigatório nas escolas. Como o teatro como um evento que eu acho que produz um grau de aprendizado solidário como nenhuma outra atividade. Mas, por exemplo, no caso da leitura dramática, se você fizer dele um espetáculo teatral onde as crianças têm que decorar o texto, perde essa função que ele tem de desenvolver a fluência leitora. Seria falar mais alguma coisa aqui? Mais um aspecto que a gente tem que levar em consideração é que a fluência leitora constituída em situações específicas, como os projetos de leitura, podem ser generalizadas para outras situações e outros textos de leitura. Ou seja, não fiquem receosos de que os alunos que participam dessas situações só vão saber ler melhor o texto que estudaram muito e etc e tal durante o desenvolvimento do projeto. Não. Essa proficiência ela é estendida para outras situações, porque amplia o repertório lexical gráfico, né, dos alunos, então eles batem o olho e conseguem rapidamente já compreender qual é a palavra, amplia o repertório de estratégias para antecipar e para inferir os sentidos, né? Amplia o repertório de estratégia para eu ler, olhar para fora e voltar no texto, e isso por si só já obriga o aluno a enxergar um conjunto de palavras maior e logo localizar onde ele estava, né? Então, essas situações têm procedimentos, capacidades que se generalizam para outras situações inéditas de leitura, para outros textos inéditos para eles, né? E certamente a gente não teve aqui para mostrar para vocês, mas quem sabe vocês desenvolvam esse projeto, gravem e mandem para a gente poder mostrar para todo mundo em próximas oportunidades, né? Vamos encerrar dizendo que algo que é fundamental que todo mundo tenha clareza, que o aperfeiçoamento da prosódia não é fundamentalmente decorrente do fato de se ler em voz alta, mas da compreensão do texto, que é constituída no processo de estudo desse texto. Ou seja, a compreensão é que permite a utilização das entonações e interpretações mais adequadas aos sentidos do texto lido, e não o contrário, né? Não é a entonação que vai me possibilitar compreender o texto. Ao contrário, a entonação não é possível se eu não compreender o texto. A entonação adequada, né? É possível qualquer uma, mas não a entonação adequada. Então, a compreensão tem que vir junto com a leitura em voz alta
porque se vier só leitura em voz alta automática, automatizada, a gente não vai desenvolver a proficiência dos alunos. Nem apenas do ponto de vista de leitura do enunciado, de jeito nenhum. Porque tudo que é suporte para ele ter agilidade não vai ser trabalhado. Eu queria falar uma última coisa sobre o que você comentou, que a fluência se generaliza para outros textos. Na verdade, ela se generaliza porque muda o arcabouço de recursos que o leitor tinha lá no início e que ele tem no final. Então, por exemplo, o que é um leitor fluente? Um leitor fluente é o sujeito que usa o mínimo de indícios para antecipar e o mínimo de indícios para verificar, o que faz com que ele produza essa antecipação e verificação de forma cada vez mais fácil e rápida. O bom leitor é o que inventa, né? É aquele que bate o olho e encontra um fragmento de texto impresso e imagina o que isso pode estar, o que pode vir depois. Então, o treino para ler em voz alta em público desenvolve para as crianças essa capacidade de buscar índices cada vez menores para poder continuar lendo, né? E isso é que garante a fluência da leitura. Tudo isso é o que está atrás de todos esses projetos, enquanto projetos de desenvolvimento da fluência da leitura. É claro que todos esses projetos têm valor em si, principalmente tem um enorme valor social quando nos que são feitos fora da escola. Mas, principalmente, como eu falei, são um espaço privilegiado onde a cultura popular começa a assumir um espaço mais erudito, menos popular, né? São, por exemplo, saraus onde se canta axé, certo? Mas principalmente se lê poesia ou se cria poemas para apresentar em público. Então, os eventos têm um valor em si, não são só instrumentais. Mas no nosso caso, no caso do desenvolvimento da fluência leitora, é importante que o professor fique atento para certas características do movimento de tornar a leitura mais fluente, né? E às vezes o menino até erra um pouco mais quando ele está avançando na capacidade de antecipar. Aliás, nós fazemos isso também. Eu sou especialista em ler o que não está escrito nas manchetes do jornal. O Nelson Xavier fez isso na leitura dramática. Ele escapuliu fora. Né? Então, por quê? Porque quando você é um leitor proficiente, você usa uma quantidade muito pequena de indícios para atribuir sentido. E claro, quando você vai verificar, o sentido que você atribuiu cai. Em geral, a gente dá risada, né, dessas coisas, porque é onde aparece uma situação mais ou menos ridícula na sua leitura. Mas eu acho que os professores têm que ficar atentos a esta questão e olhar para a questão das estratégias de leitura para além de um conjunto de coisas que você assume, né, teoricamente. Vocês têm que começar a poder ver acontecer, né? Eu espero que essa videoconferência possa ajudar. Bom.
Agora nós vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos. Só um minuto. No caso aí, a Thelma colocando, se pode que, espero que ajude, né? Penso que foi, assim, um trabalho aqui hoje desenvolvido e que focou bem essa questão do que é fluência leitura, do que não é fluência leitura, esclareceu muito, né? Aqui no estúdio, enquanto a gente estava vendo os filminhos, estávamos até na discussão. É raro isso acontecer quando nós estamos no bastidor das videoconferências, a discussão do tema. Então, um assunto altamente pertinente para o momento. E acho que é importante aí a forma como vocês abordaram o desenvolvimento de do tema em pauta, e principalmente com relação aos projetos, né, que vocês apresentaram como propostas, excelentes propostas para serem desenvolvidas em sala de aula, e como isso se revelou diante da postura das crianças, né? O antes, o depois, né? Então, isso tudo mostra para a gente o quanto é possível, o quanto é gratificante estar desenvolvendo este trabalho. E comentando aqui, inclusive, aqui na mesa, em janeiro nós discutimos a questão da presença da família na comunidade, né? Ou dentro da escola. Como a família, a comunidade deve fazer parte do cotidiano da escola. Então, é o que a gente viu, que a questão do sarau literário, que a matéria abordou aqui, né? Todo esse trabalho sendo desenvolvido, culminando com os pais envolvidos nesse momento, na finalização de um trabalho super rico e que faz com que as crianças se valorizem, né? Se enxerguem e que realmente eles têm condições e podem fazer acontecer. Então, e a questão da própria leitura dramática, né? Nessa situação, eles conseguem ganhar coragem, que é condição de aprendizagem. Então, isso é muito importante para os nossos alunos, né? Viu, gente? Hoje ela está arrasando, ela está a corda toda. Está terrível. Bom, enfim, vamos dar uma parada para 10 minutos de intervalo, mas não esqueçam de encaminhar questões, caso vocês ainda tenham algumas dúvidas, né, Lita? E então, tem muitas perguntas. Então, vamos para 10 minutos de intervalo e vamos voltando para mais essa conversa, esse momento de interação com a Thelma e a Kátia. Ok? Até já? Estamos retornando agora desse breve intervalo e temos agora um momento de interação. Mas antes de passar a palavra para a Thelma e para a Kátia, é importante salientar que nós enviaremos, assim que saímos daqui hoje, enviaremos para vocês o PPT que foi apresentado nesta videoconferência pela Kátia e pela Thelma, ok? Então, nós recebemos uma série de questões, de perguntas, e a Thelma, vou passar a palavra para a Thelma e para a Kátia para que possam responder a todas elas, né? Thelma, quem começa? Pode ser a Thelma? Pode. Então vamos lá, Thelma. Essa pessoa aqui, ela fez um resumo da videoconferência. Eu acho que a gente pode começar lendo o resumo. Vem de Carapicuíba, da Johanna. Ela diz assim: podemos resumir a videoconferência assim. Se perdemos tempo decifrando cada palavra, quando chegamos ao final de uma frase, já esquecemos o começo. É preciso ler a frase novamente para entender seu significado. Com a prática, as pessoas passam a reconhecer as palavras cada vez mais rapidamente e vamos ganhando mais fluência na leitura. Assim, podemos compreender várias frases lendo apenas uma vez. Mesmo quando você já tem alguma prática e consegue ler com fluência, a velocidade da leitura vai depender do seu objetivo ao ler e das características do texto. Compreender não é a mesma coisa que memorizar. Você percebe que compreendeu um texto quando consegue lê-lo com mais facilidade numa segunda vez ou quando lê com mais facilidade outros textos sobre o mesmo assunto. Isso mostra que você reteve a nova organização de ideias que a leitura proporcionou. É isso, meninas? É isso, foi um ótimo resumo.
Olha, tem gente pedindo... Gostaria de solicitar os slides utilizados na videoconferência. Então, nós vamos encaminhar o PPT, o PPT, que foi isso que vocês viram que guiou toda a videoconferência. Mas fora isso, tem também o material em vídeo, né, que vai estar acessível também, né? Nós estamos analisando para ver como nós vamos disponibilizar isso para a rede. De certa forma, o PPT irá na íntegra e os links a gente passa também para vocês, certo? Ok? Então aguardem, porque terminando aqui a videoconferência no período da tarde, nós já enviaremos a vocês o PPT, ok? E aí, o pessoal da Rede do Saber está analisando para ver como que nós poderemos estar disponibilizando, e nós queremos muito que esteja disponibilizado na videoteca da Rede do Saber para que todos tenham acesso. Continuando, Kátia, agora você? Thelma, não sei. Pode ser? Aí. Quem que a gente tinha? Não sei. Tem muita gente muito simpática que faz elogios e a gente não pode ficar lendo aos elogios assim, em voz alta Podia passar na TV. Para a Kátia, respondendo enquanto você... Você termina. A Kátia já podia fazer uma outra, Kátia, ponta do tempo. Aí a gente altera. E vamos terminando. Isso aqui eu já li. Então vai. Isso aqui é complicado. Olha, tem uma pergunta do Anselmo Mazzoni, de Assis, da Diretoria Norte. O incentivo junto aos alunos do uso do espaço da biblioteca, com empréstimos de livros sem critério, sem ter o gosto de variados gêneros, trará aperfeiçoamento da fluência leitora, visto que os alunos irão estabelecer uma proximidade do ler no gênero que deseja, chamando a atenção do leitor, encantando o mesmo pela mensagem do escolhido e abrindo, portanto, o horizonte para outras leituras para outros gêneros. Olha, professor Anselmo, o que eu tenho para dizer assim, a leitura de escolha pessoal, que é uma modalidade didática, né? A leitura de escolha pessoal, o aluno a fará sozinho, tá certo? A gente tem um princípio de aprendizado que, assim, a gente consegue avançar no aprendizado em colaboração com o outro. Porque quando a gente está lendo sozinho, o usual, não que a gente não consiga aprender sozinho, desde que você tenha a interação com textos que te mostrem coisas, que você leia, etc., você consegue aprender. Mas vamos pensar nos leitores iniciantes, né? Se a questão é exatamente fluência leitora, não dá para aprender com outros textos se ele não tiver fluência leitora, né? Mas o princípio é o seguinte, eu consigo avançar na aprendizagem se eu agir em colaboração com o outro, porque o outro mostra para mim a forma como quem sabe mais do que eu pode fazer. E aí eu me aproprio das estratégias do outro, né? É a mesma coisa que quando você está aprendendo a dirigir, né? Você está lá aprendendo a dirigir, você tem um instrutor, você tem o carro, e o instrutor vai te dando as dicas sobre o que você tem que fazer e etc e tal. No primeiro momento, você não consegue fazer sozinho, você precisa dele para te dizer a hora de mudar a marcha, né? A hora de reduzir, como reduzir a velocidade sem pisar no freio, etc e tal. Depois você aprende, mas o processo de aprendizado inicial é feito em colaboração com o outro. Uma hora você se torna proficiente, e aí você se torna aquele que pode agir como o outro, certo? Para passar para o outro estratégias, recursos que você tem e que o outro pode utilizar. Nessa perspectiva, a leitura de escolha pessoal, ela não ajudará na fluência leitora, né? As situações ótimas. Não quer dizer que ela não seja ótima. As situações ótimas para o desenvolvimento da fluência leitora são essas situações que a gente discutiu aqui com vocês. Existem outras, mas quando se trata de ler sozinho, eu pego o livro na biblioteca, levo para minha casa para ler, essa situação é importante por outras razões, mas não para desenvolver a fluência leitora. Ela é importante porque vai ampliar o repertório do aluno em autores, em gêneros, em conteúdos, etc e tal, né?
mas não para ampliar a fluência. Se ele não tem essa fluência, ele precisa aprender com quem a tem. Então, tome isso como um princípio de aprendizado, porque é um princípio mesmo que precisa ser respeitado, né? E os alunos que têm pouca fluência leitora fogem dos livros, fogem dos textos, né? Fogem de levar um livro para casa para ler sozinho, porque ele tem dificuldade de compreensão, certo? A falta de fluência leitora, na verdade, é uma dificuldade para compreender. É claro que isso não impede que o aluno leve livros e que ele faça todas as coisas que ele puder, mas a tendência é que ele fuja dessa situação exatamente porque ele tem dificuldade na leitura. E quando a gente insiste numa atividade como essa, vou contar para você o que aconteceu comigo quando eu dava aula no 4º ano. Nessa ocasião existia algo que se chamava multirepetentes, né? Que eu conheço bem. Eu dava aula para um 4º ano. Tinha um aluno chamado Fábio, que ele era exatamente o caso de quem não tem influência leitora, que tem dificuldade para compreender e que não pegaria um livro sozinho. Então eu ia com eles à biblioteca e ficava insistindo com o Fábio para o Fábio ler algum livro, né? Então, as crianças estavam nas mesinhas, tinha umas mesinhas com umas cadeirinhas na biblioteca da Rede Municipal de São Paulo, que era onde eu trabalhava, e o Fábio pegou um livro. Eu falei, nossa, hoje ele pegou um livro, ai que bom, né? Bom, e aí fui passando pelos outros, conversando sobre o que eles estavam lendo e etc e tal, e aí sentei junto com o Fábio. Acontecia com o Fábio aquilo que acontecia com quem não tem proficiência leitora e tem dificuldade para compreender o texto, portanto, né? Ele abria, olhava para as ilustrações e saía inventando, entendeu? Ou seja, usa a imaginação para atribuir sentido para aquilo que ele não consegue porque não sabe ler o texto verbal. Então, usa parte de uma obra, ou seja, só as ilustrações, para tentar compreender a obra toda. Nem sempre isso funciona, isso resolve. Então, o que eu fui fazendo com ele? Deu certo nesse sentido. Aí você vê, cada aluno a gente tem que perceber qual é a questão, né? Mas o caso do Fábio é que ele saía antecipando e não verificava nunca. Por que ele não verificava? Porque ele não sabia ler, tá certo? Era 4º ano, mas não, ele tinha muita dificuldade na leitura mesmo, né? E aí ele não fazia a verificação, ele só antecipava, ou seja, só imaginava a partir dos índices, que nem sequer eram índices verbais, eram índices da ilustração. E aí eu fui conversando com ele sobre aquilo que ele estava achando que acontecia. Quando aparecia alguma coisa que não correspondia às antecipações, eu lia o trecho. E olha, às vezes a gente tem que ser meio ninja, né? Porque você não conhece o livro que o aluno está lendo. Mas a gente que é leitor proficiente consegue abrir o livro, olhar logo e ver onde é que está um trechinho que contradiz a antecipação que o sujeito fez, né? E foi com esse procedimento que eu consegui fazer o Fábio compreender que é preciso ler também o texto verbal, que ler só nas ilustrações não dá certo. Então, você tem que saber qual é o procedimento que o seu aluno usa para tentar descobrir qual é o conteúdo de um texto, ou tentar descobrir, ou delirar, né, imaginar, que é o caso dele. E essa estratégia, por exemplo, da antecipação sem verificação e sem checagem, que muita gente diria assim, nossa, como ele tem criatividade, que coisa boa, etc e tal. É bom ter criatividade, isso é ótimo mesmo, mas quando se trata de ensinar a ler, é preciso saber ler, né? Então, isso que a gente tem que ter clareza. E é um desrespeito com a obra se você deixa o aluno pensando que está escrito uma coisa quando não está, né? Então, o que eu diria para você é isso, olha, com o autor. O que eu diria para você é assim, continue fazendo a leitura de escolha pessoal. Ela é fundamental, mas não para desenvolver a fluência leitora. Para desenvolver a fluência leitora, é preciso que haja atividades em colaboração, porque a gente já sabe que ele não sabe fazer. Então, é a mesma coisa que aquela situação em que o aluno leu e disse assim, professora, eu não entendi o texto. Aí o professor fala assim, lê mais uma vez que aí você entende. Ou então ele já respondeu errado, a professora põe errado. Não estou dizendo que não é para pôr errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas a professora põe o errado e diz assim para ele, olha, lê de novo o texto que você vai e corrige o que está errado.
Ora, se ele não conseguiu na primeira vez e você não faz a leitura junto, dando outras pistas que possibilitem a descoberta, a reconstrução do sentido, não vai funcionar. Por quê? Porque a proficiência autônoma desse sujeito, a gente já conhece, ele não sabe fazer sozinho. Então, ele tem que fazer junto para depois aprender a fazer sozinho. Ó, aqui está um claro exemplo. A Thelma foi minha mentora em muitos aspectos da minha formação. Eu aprendi a fazer junto com ela algumas coisas que hoje eu faço sozinha. Essa atividade de colaboração... Não, eu faço, pode acreditar. Quando eu deixo, eu atravesso o que você está falando. Mas olha, vou dizer uma coisa para você. Continue fazendo a leitura de escolha pessoal, porque ela pode te dar muitas pistas. Por exemplo, de qual é o assunto que a sua classe mais gosta, qual é o autor que a sua classe mais lê, qual é o tipo de literatura mesmo que eles gostam mais, é aquela que tem mais ilustração, menos ilustração, né? Qual é o gênero que eles escolhem mais. E essas pistas todas, se a biblioteca da sua escola for informatizada, essas pistas todas você pode coletar pedindo um relatório no programa do seu computador. Aí vem o relatório com os livros que seus alunos retiraram, né? E dá para você ter clareza de por onde você pode atingir aqueles meninos, entendeu? Se eles estão lendo muito poema, o que não é comum, mas se eles estiverem lendo muito poema, apela para isso, para você introduzir textos mais difíceis, né? A gente faz o avanço não só em termos da variedade de gêneros, mas da variedade de textos, né? Apresenta novos tipos de poemas para eles, apresenta novos tipos de contos para eles e assim vai. Então, a leitura de escolha pessoal é um excelente indicador de uma base de onde você pode partir para fazer eles avançarem em vários aspectos. Agora, para a fluência leitora, eu acho que isso que a gente selecionou para vocês é a melhor coisa mesmo. Pelo menos que a gente está entendendo nesse momento, né? Daqui a 10 anos, você me pergunta de novo. Vamos para... Você vai agora? Então, aqui tem um que eu acho que talvez precisasse explicitar, da Jucimeire, não sei da onde. Não tá escrito. Ela não pôs da onde. Bom, enfim, ela diz, gostaria de saber se o professor pode utilizar a leitura dramatizada na leitura inicial. Primeiro, a gente queria marcar que a gente separou claramente o que é leitura dramatizada de leitura dramática, né? Leitura dramática é leitura de um determinado gênero, que é o texto teatral. O texto teatral é um gênero e ele tem determinadas características e a leitura dramática é feita a partir deste gênero. Leitura dramatizada, eu não sei o que você está chamando de leitura dramatizada, vai ver que você fez uma assimilação aí de um termo ao outro. Mas leitura dramatizada na história, né, das práticas escolares, costuma ser uma atividade em que o professor lê um texto, uma história, né, e diz para ele, você vai ser o pintinho, você vai ser a mamãe galinha, você vai ser o galo, e você vai ser a raposa. E aí vocês têm que fazer a história que eu contei, né? Isso é outra coisa, isso não tem um texto específico para ler, isso é uma coisa inventada, isso é uma prática, inclusive, bastante típica da educação infantil. Não que eu ache essa prática boa, viu? Eu continuo achando que ela é ruim em qualquer circunstância, mas porque às vezes nem tem um texto de origem, às vezes é uma história contada e não lida. Mas isso é o que é habitualmente chamado de leitura dramatizada. Eu acho que não é para confundir a leitura dramatizada, né, ou a dramatização, com a leitura dramática, que implica um texto muito específico, certo? O texto teatral, vocês receberam aí uns pedaços do Eles Não Usam Black Tie com todas as rubricas, com todas as marcações em vermelho. O texto teatral, ele carrega coisas que indicam aos atores como eles têm que se comportar, como eles têm que se movimentar no espaço cênico, como eles têm que fazer uma série de outras coisas. E isso é
uma leitura muito particular, né? Porque, por exemplo, se você nunca teve uma experiência com texto teatral, você é capaz de sair lendo as rubricas como se fossem falas, certo? Porque nessa que nós mandamos para vocês, elas estão em vermelha, mas habitualmente elas não estão em vermelho. Estão iguais ao resto. Igual uma aluna minha que lia vírgula, ponto. Tá gravado, hein? Tá gravado por trás das letras. Ai, ai. E aí a Jucimeire pergunta se o professor pode utilizar essa leitura, que eu não sei se ela está falando da dramatização ou da leitura de texto teatral, na leitura inicial. Eu não sei exatamente o que ela está chamando de leitura inicial. Eu não sei se ela está falando isso em relação às crianças que ainda não são leitores, né? Que trabalhariam sem um domínio mínimo da leitura, ou de crianças que já, ou se é dos anos iniciais, porque nós falamos aqui que esses projetos são particularmente adequados para 4º, 5º e 6º ano. Mas eles podem ser feitos antes. Aliás, vocês viram um sarau de crianças de 3º ano, né? E um audiolivro de crianças de 2º ano, né? De 7 anos. Então, na verdade, pode ser feito. Agora, você precisa saber... Pode ser feito com os de 18 também. Também. Pode ser... É que está difícil de entender o que você pôs aqui, viu, Jucimeire? O que você chama de leitura inicial? Leitura dos primeiros anos? Ou é leitura de quem não sabe ler? Se for a leitura de quem não sabe ler, eu diria que o texto não é adequado. Porque como que ele vai buscar índices ou indícios no texto para ter uma leitura mais fluente, se ele ainda nem conseguiu amarrar, não compreendeu o sistema, certo? Aí é outra coisa. Aí, às vezes é importante você saber o que está escrito no texto para tentar achar no texto o que você sabe que está escrito. Aí é outra coisa, eu não entraria com texto teatral. Né? Mas não sei, a Jucimeire pode perguntar de novo se não acertamos isso aqui. Tinha uma outra pergunta aqui que também eu acho que eu podia responder, que é o seguinte: na leitura dramática, a apresentação feita pelos alunos, que não será a apresentação da peça, não descaracteriza a função social? Não tem apresentação da peça. A leitura dramática é o evento, certo? Como é no mundo adulto, no mundo do teatro mesmo, né? Se vocês se derem ao trabalho, vocês podem procurar, por exemplo, no material que tem indicações de teatro, né, indicações de peças, tudo. Vocês vão encontrar lá anúncios de leituras dramáticas. As pessoas dizem, o grupo tal vai fazer a leitura dramática da peça tal, do autor tal. Sei lá, dependendo de quem for fazer a leitura, você tem que pedir para eles se inscreverem antes ou não. Simplesmente abre as portas e entra quem quiser. Mas, então eu não entendi por que você chamou de descaracterização da função social. A não ser que seja pelo fato de que essa gravação do Pluft o Fantasminha, nós gravamos um ensaio geral que tinha público, né, mas não era o público, e gravamos também a apresentação oficial, a leitura dramática oficial para o público, que era naquele galpão enorme, cheio de gente. Então, essa apresentação, que na verdade era um ensaio geral, tinha
o público interno, só para dar pitaco, para dizer o que achou, se estava bom, se estava ruim. Isso fazia parte do próprio estudo do texto. Tá? Não sei se isso é suficiente para vocês entenderem. Muita gente pedindo material utilizado, e a gente já respondeu. Você tem mais coisa? Tem. Então tá, vai. Bom, então vamos lá. A Ana Cláudia de Mococa pergunta qual é a diferença entre proficiência e fluência leitora. Então, o que eu teria para te dizer é assim, que proficiência leitora é tudo aquilo que a gente gostaria que os alunos constituíssem e fosse ampliando, porque isso não tem fim, certo? Então, assim, a sua proficiência leitora, ela, vamos dizer assim, a tendência é que ela se amplie sempre, quanto mais você participe de práticas sociais que requeiram a leitura, né? A fluência leitora é um aspecto da proficiência leitora. Então, a proficiência é mais abrangente do que a fluência, né? É claro que quanto maior a sua fluência leitora, mais isso contribui para a sua proficiência leitora. Ler textos organizados em diferentes gêneros, por exemplo, né, faz parte da proficiência, constitui a proficiência leitora, porque significa que eu vou aprender as características de um texto organizado naquele gênero, etc. e tal. Isso é além da fluência leitora. O conhecimento que eu constituo sobre as características do gênero, as possibilidades de conteúdo dos textos organizados nesse gênero, é mais do que apenas a fluência leitora. Do mesmo jeito, eu posso ter contato com, por exemplo, vários contos, né? Ou seja, textos diferentes, organizados no mesmo gênero. E a leitura de textos diferentes, de escritores com diferentes estilos, de abordagem mais complexa de um determinado conteúdo por diferentes autores, vai me tornar mais proficiente na leitura, mas isso não tem a ver diretamente com a fluência, tem a ver com o que eu consigo compreender de como os textos, dos recursos textuais que são utilizados, de como um conteúdo pode ser tratado mais ou menos complexamente dentro de um texto, né? Então, tem muitos aspectos que constituem a fluência leitora, a proficiência leitora, além da fluência. Agora, é claro, a fluência, ela é básica, ela é condição para você poder ler diferentes textos, para você ler diferentes autores, para você ler textos de diferentes gêneros, participar em diferentes situações nas quais se lê, né? Então, um está dentro do outro, mas um é condição para que vários aspectos do outro aconteçam, né? Então, fluência é básico, tem que, ainda mais fluência na perspectiva que nós abordamos aqui hoje, ela é fundamental para a constituição dos outros aspectos todos envolvidos na proficiência. Então, eu queria só fazer um complemento. Por exemplo, você pode ser fluente, pode ter uma boa qualidade de leitura e não ser proficiente em determinados gêneros. Por exemplo, os meus alunos, coitadinhos, tem uma aqui presente, penam com a coisa de adquirir proficiência na leitura de textos acadêmicos. Por quê? Porque a leitura de textos acadêmicos não tem nada a ver com a leitura de textos literários ou leitura de poesia, ou mesmo leitura para a formação de professores, não é a mesma coisa, né? Aliás, eu sempre digo que o grande problema quando você é um profissional da educação e tem que se deslocar para dentro da academia, o seu problema é deixar de pontificar, deixar de dizer o que está certo, o que é para fazer e passar a perguntar, certo? O que é uma coisa bastante difícil para nós, profissionais da educação, porque a gente acha que a vida da gente é responder, né? Mas, na verdade, então, a proficiência com textos acadêmicos, a capacidade de ler teses ou de ler artigos acadêmicos, é uma coisa que só vai se desenvolver se você
estiver num universo onde isso é necessário. Se não, não. Né? Apesar de que a gente empurra bastante texto acadêmico para vocês aí dentro do Ler e Escrever, mas eles são light, viu? Os menos light a gente não põe. Tá? Ó, isso acho que dá para você articular com a outra questão lá. Vou responder lá enquanto isso. Olha, uma outra pergunta que foi feita aqui por Eliane de Guaratinguetá é o seguinte: gostaria de maiores esclarecimentos a respeito de leitura colaborativa e leitura compartilhada. O que ambas têm em comum, em que pontos elas se diferenciam ou são a mesma coisa, apenas uma questão de nomenclatura. Terceira alternativa, tá bom? São a mesma coisa, apenas uma questão de nomenclatura. Se você olhar os parâmetros curriculares, no de primeira a quarta está compartilhada, no de quinta a oitava está colaborativa. Isso é meia culpa. E ela que escreveu os dois. Então, é assim, foi só uma questão de nomenclatura. Leitura compartilhada é a nomenclatura que os argentinos usam, e especificamente a Délia Lerner, ela que E na inaugurou época o nós termo. não tínhamos outra terminologia. É a nossa referência, né? E colaborativa é só porque estava dando muita confusão em relação ao que seria compartilhar uma leitura. Então, por exemplo, aquela leitura em voz alta que o professor faz todo dia quando os alunos entram na sala, o pessoal estava chamando de leitura compartilhada, porque estava compartilhando um texto que ele gosta com o restante da classe. Ou então, o professor colocava os alunos em círculo na sala e aí pedia para cada Todo um ir mundo lendo com o um mesmo pedaço. texto? Cada um vai lendo um pedaço, porque isso é compartilhar a leitura, ou seja, dividir em pedacinhos e todo mundo fazer Depois uma juntar. leitura, né? Ou seja, um outro nome para aquela leitura clássica, tradicional e ruim, né, que a escola faz. Então, a gente falou assim, bom, quem sabe se mudar o nome ajuda um pouco, né? Tem a ver com um princípio adotado pela Délia Lerner textualmente, né? Esse texto, inclusive, vocês podem pedir para as formadoras, porque elas têm, né? Eu mesma tenho, posso passar para a Sônia e o pessoal, a Luciana tem também. E é um princípio que se aprende em colaboração, que eu já falei aqui respondendo a questão do colega, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Então, tanto compartilhada quanto colaborativa, dá no mesmo. Fica tranquila aí, Elaine. Aliás... Aprender em interação não é só para aquisição do sistema, viu? Uhum. É para toda e qualquer aprendizagem pelo resto da vida. Agora, eu tenho outras duas aqui, Thelma, que são... Pode ir ou você vai? Duas hipnosinhas. Esse aqui não é, então eu vou. Vai. Olha, complementando a questão anterior, escola professora Irene Ribeiro, não sei de onde é. Da S5. Não está escrito aqui. Complementando a questão anterior, referente à leitura feita pelo professor diariamente nos anos iniciais, eu não sei onde está essa questão que ela está complementando. Não, mas, enfim. É leitura dramatizada. Pode ser dramatizada, né? Pode ser dramatizada pelo professor. A mudança de entonação de voz já não é uma dramatização. O problema é o termo dramatização, né? Leitura dramática é um objeto, certo? Dramatizar é um verbo e a leitura ser dramatizada é uma característica, mas não é um objeto. Então, não teria nenhum cabimento que a professora lesse uma história e não desse nenhuma inflexão vocal, né, quando estivesse lendo a fala de um personagem ou qualquer coisa assim. Não tem sentido, isso não é da natureza de ler um texto desse tipo. Agora, você não vai dramatizar, por exemplo, um texto sobre as plantas ou sobre os dinossauros, né? Você não vai dramatizar. Mas, na verdade, o objeto aqui não é a dramatização, o objeto aqui é a leitura. Cada gênero puxa um tipo de leitura. E isso que você está chamando de dramatização não é a leitura em voz alta de um texto
que isso não é exatamente uma dramatização. É só trabalhar a partir do sentido, se dirigindo ao público que você tem a previsão de que vai te ouvir, né? Então, o que o professor faz não é uma dramatização. O que o professor faz é uma leitura em voz alta de um texto que, para poder ser compreendido pelos alunos, especialmente nas situações onde aparecem os personagens com suas próprias vozes, precisa ser explicitado no sentido de o que eles estão pensando ou sentindo, para que os alunos possam entender, né? O que não impede eles de lerem sozinhos, né? Mas isso é outra coisa. Mas quando o professor lê em voz alta, ele apenas está usando um recurso para se tornar mais compreensível, não mais divertido, nem mais teatral, tá? Algo que você precisa ver também na leitura dramatizada é quem é o sujeito que está realizando a ação aqui, né? Em uma é o professor. O que a gente quer é desenvolver a fluência do aluno, tá certo? Então, se o professor pega um texto, mesmo que ele coloque um tipo de voz, por exemplo, vai falar a voz da vovó, faz aquela voz de velho, né, quando está lendo o Chapeuzinho Vermelho, etc. e tal. Isso não é um exercício para se adquirir fluência leitora. Por quê? Porque quem está fazendo é o professor, ele já entendeu e ele o sujeito da ação. Todos os projetos que a gente discutiu aqui hoje são os alunos que precisam fazer. E, gente, por favor, se vocês prestarem muita atenção no que a Thelma disse e na nossa conversa toda, leitura dramática é uma prática social que circula na esfera do teatro, tá bom? Então, é uma prática social. É como a Thelma disse, tem anúncios de diferentes leituras dramáticas. Não são leituras dramatizadas. Eu poderia, por exemplo, agora pegar uma pergunta que vocês mandaram, ou duas, e imaginar como estava esse sujeito, né? E imitar, dar uma voz, dar uma interpretação, usar uma inflexão assim ou assado para falar qualquer coisa. Eu estaria dramatizando, mas isso não é uma leitura dramática. Leitura dramática é quando a gente lê, olha só o objeto, que até uma apontou, o texto teatral, numa situação específica que é para discutir o texto teatral ou a interpretação das pessoas, né? É nessa esfera que essa situação circula. Por isso que a gente sugeriu que se use, né? Olha, nós temos pouco tempo, já está acabando. Eu tenho duas perguntas aqui que a gente já resolveu que eu falaria para vocês. Uma delas se refere a uma preocupação super legítima do professor Ulisses Vitor Gervásio, que é da diretoria de Mauá, a respeito de como é que a gente trabalha com leitura, quando muitas vezes, né, a gente encontra